bom que Deus, em sua bondade e misericórdia, nos traz novamente nesse lugar para juntos unirmos nossas vidas, nossas vozes, em gratidão, em louvor e em adoração a esse Deus. Deus que fala conosco. E hoje nós ouvimos a sua voz abrindo juntos as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10. Carta aos Romanos, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 4, é o que lemos nesse primeiro instante. E assim nos diz o Senhor: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo, o fim da lei, o fim de tudo o que Deus propõe e o início de uma nova existência, de uma nova vida. Vamos falar com esse Deus que nos diz isso. Eu gostaria de convidar para nos conduzir uma palavra de oração ao Senhor, o nosso irmão presbítero Paulo Ferraz. Paulo, por favor, o microfone vem até você e nós vamos participar junto com você dessa oração. Nosso bom Deus, Pai amoroso, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome pelo Teu grande amor para conosco. Nós Te louvamos porque o Senhor nos chamou e, chamando-nos, nos incluiu dentro da Tua família. E nós louvamos o Teu nome por podermos nos considerar da família de Deus. E é por essa razão que nós nos reunimos nesta manhã, Senhor, para bendizer o Teu nome, para honrar o Teu nome. E é isso que estamos fazendo. E que este momento de culto seja todo ele, na leitura da palavra, no cantar, na interpretação da Escritura, todo ele, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E que todas essas partes sirvam para a nossa edificação diante do Senhor. É o que nós oramos com o pedido de perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos bendizer a Deus. Ó minha alma, a Deus bendize. Vamos ficar em pé e com alegria cantemos ao Senhor. Oh
Ainda de pé como estamos, irmãos? Vamos continuar a leitura na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, agora a partir do versículo 5 até o versículo 15. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva. Romanos capítulo 10, do verso 5 até o verso 15. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém, irmãos? Podeis assentar. Nós vamos nos recolher a um momento de oração silenciosa, iluminados por esse texto da palavra de Deus, que diz que com a nossa boca nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo, porque cremos em nosso coração, porque exercitamos a fé que é um dom de Deus, e com a boca então confessamos a respeito da salvação. E neste instante nós possamos renovar esta confissão que já fizemos um dia e dizer que ela é sempre presente nas nossas vidas. Invocamos ao Senhor, que é rico e misericordioso para aqueles que o invocam. Vamos confessar a Ele as nossas faltas, vamos reconhecer que somos pecadores, mas vamos também, com esperança e fé abundante, saber que Ele nos purifica de todos os nossos pecados. É momento também especial de colocarmos as nossas súplicas, as nossas petições e intercessões diante do Senhor, especialmente pela nossa pátria, mas também por irmãos, familiares, pessoas amigas, que estão passando por necessidades e provações, crendo também que o nosso Deus é misericordioso e que os seus olhos se voltam para este lugar e os seus ouvidos estão atentos para ouvir a oração do seu povo. Confiemos, portanto, na sua graça e na sua misericórdia. Vamos então nos recolher alguns instantes de oração silenciosa.
Bondoso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças e louvor neste instante de culto, porque o Senhor nos acolhe na tua presença, para estender sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, a tua bênção, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos exorta a invocarmos ao Senhor, a te buscarmos de todo o nosso coração, crendo de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que estamos pedindo, do que estamos confessando com os nossos lábios. Colocamos, Senhor, a nossa pátria diante do Senhor. Esta pátria, Senhor, que amamos porque o Senhor nos ensina a vivermos aqui como embaixadores, como cidadãos desta pátria, mas que representam a nossa pátria verdadeira, celestial. Que o teu reino venha, e que ele venha, Senhor, através do nosso compromisso de crer e de observar tudo quanto o Senhor tem nos ordenado. Colocamos a liderança do nosso país em tuas mãos, pedindo a tua graça e a tua misericórdia e crendo que o Senhor move o coração do rei segundo a tua vontade, ó Deus. Pedimos sabedoria para o teu povo, ó Deus, que reclama, que reivindica que a justiça e a retidão seja exercida no nosso país. Colocamos também diante do Senhor os enfermos, aqueles que, entristecidos, ó Deus, estão acompanhando também os seus familiares e amigos em momentos de dor, em momentos de enfermidade. Alcança cada um, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoa aqueles que estão enfrentando também problemas de relacionamento no lar, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando problemas de desemprego, que a tua graça e a tua mão poderosa, Senhor, sustente a cada um segundo o teu querer. Senhor, fala ao nosso coração, como o Senhor já está falando através da tua palavra, das mensagens dos hinos que temos cantado e ouvido, ó Deus. Fala ao nosso coração, Senhor, porque precisamos sair daqui não como entramos, mas transformados pela tua graça e pela tua bondade. Nós rogamos estas bênçãos e tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos nos colocar de pé mais uma vez para entoarmos o cântico do hino 465, crer e observar, em Jesus confiar, suas leis observar e trilhar um caminho de paz. Oh
nosso lado o louva e o adora conosco. Vamos nos cumprimentar no Senhor. Muito bem-vindos à casa de Deus, à comunhão daqueles que Deus nessa manhã congrega aqui. Hoje nós temos a alegria de receber novos membros da Igreja do Senhor Jesus. Então, antes de termos essa recepção, nós vamos novamente abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, neste mesmo capítulo que estamos lendo, no capítulo 10. E vamos rever alguns princípios fundamentais num momento como esse. Uma mensagem dirigida a todos nós, mas especialmente àqueles que assumem esse compromisso na pública profissão de fé e no batismo. Versículo 8 de Romanos 10 diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Assumir a sua fé em Cristo Jesus é um passo seríssimo. Nós vivemos num país que se denomina cristão. A fé cristã é majoritária na nossa pátria. Os que nascem aqui, em tese, o são. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos desafiados a ir além disso, além do nominalismo de cristão. Nós somos chamados a pensar e a entender melhor o que significa ser um cristão. A primeira vez que o nome cristão aparece é na cidade de Antioquia, há muitos anos atrás, há cerca de 2000 anos, quando os seguidores de Jesus foram chamados assim. E o que significava aquilo então? É sobre isso que o apóstolo Paulo também escreve aqui, quando diz e fala do Evangelho aos romanos. A palavra que está perto, mas que não basta estar perto, é preciso estar dentro. É preciso fazer parte daquilo que somos. É preciso estar no interior da nossa vida. Não basta apenas vivermos num país cristão, chamado cristão. É preciso, de fato, que Cristo esteja em nós. Que Ele faça parte da nossa existência. Que nossa vida seja conduzida por Ele. Portanto, quando a igreja recebe novos membros, é sobre isso que estamos falando. Sobre o lugar de Cristo em nossa vida. Por isso, é que esse texto, que damos atenção nessa manhã, diz: a palavra deve estar na tua boca e no teu coração. O coração na Bíblia, esse termo é usado de várias maneiras, mas aqui ele é o cerne de quem somos, a essência da nossa existência. Portanto, é ali o lugar de Cristo. Que nossa boca
expresse o que trazemos conosco, o que de fato faz parte da essência da nossa vida. Esse é o grande desafio. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele a escreveu aos crentes que viviam na cidade de Roma. E nós sabemos que naqueles dias, Roma era a mais importante das cidades. Por quê? Porque lá estava o mais importante de todos os homens, assim considerado, o imperador romano. Alguns deles até tidos como deuses. Um deles, humilde como foi, mandou cunhar uma moeda para circular no império enquanto ele reinava. E colocou a efígie dele, e ao redor da efígie dele mandou escrever: Domiciano, Senhor e Deus. É dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto, que os cristãos são desafiados a dizer que o Senhor e Deus deles é Cristo, não o imperador. Você já imaginou o que significava isso para uma pessoa? Já imaginou o preço que ela tinha de pagar por causa disso? Quantos dos nossos irmãos que viviam lá e em outras áreas do Império Romano, então, quando professaram a sua fé, que preço alto tiveram de pagar? Muitos, com a sua própria vida. Perseguidos, espoliados e, por fim, martirizados. Sabe, nós não podemos diminuir o significado do que significa a palavra cristão. Nós precisamos entender bem isso. Quando você professa ser um cristão, você diz que Jesus é o seu Senhor. Você vive segundo a vontade dele. Não é a sua vontade mais que prevalece, é a dele. Não é o que o mundo ao redor te diz, é ele que te diz o que deve ser. As vozes ao seu redor, as propostas que nos cercam, agora são secundárias. A primária, a mais importante, é aquela que Cristo nos dá. É o seu chamado, é a sua vocação. Isso é o que significa ser cristão. É crer nisso e é viver conduzido por isso. E por que deve ser assim? Porque não há maior amor do que aquele que Cristo revelou. Não há maior sacrifício do que aquele que Cristo ofereceu. Não há caminho melhor para um ser humano que não esteja revelado na proposta de vida que Jesus Cristo nos faz. Por isso é que, então, aqueles irmãos nossos que disseram Jesus é o Senhor de minha vida, enfrentaram toda a perseguição que veio sobre eles, porque eles estavam convertidos a esta realidade. Eles estavam certos de que só vale a pena viver se Jesus conduzir a minha vida. Pública profissão de fé é isso. É esta afirmação, é assumir esse compromisso. O batismo é o sinal, é o sacramento, é o selo desse compromisso. Portanto, é dentro desta perspectiva que nós recebemos esses nossos irmãos que nessa manhã são agregados por Deus, pelo Espírito e pelo Senhor Jesus
a igreja de Deus. E é dentro dessa perspectiva que nós, que já fizemos também a nossa pública profissão de fé, renovamos a nossa convicção de crer e de confessar que Jesus é o Senhor de nossa vida. Então, vamos partir para esse momento tão importante. Eu gostaria de convidar o vice-presidente do conselho da nossa igreja, uma vez que na igreja presbiteriana, membros são recebidos pelo conselho. Presbítero Paulo Ferraz, por favor. Nós gostaríamos de convidar a vir à frente para receberem o batismo e publicamente professarem a sua fé no Deus Trino. Ana Márcia Franco Martim, a Cíntia Franco Martim, a Daniele Fabiano Mendes Loureiro, a Elisângela Galego, o Ildefonso Félix de Faria Júnior, o Marcone e a Maria Alice Mizuno, que também trazem seus filhos, o João Mizuno e a Mayumi Mizuno. Nós também receberemos, para publicar a sua fé, a Beatriz Carvalho de Campos Bueno e o Joel Brown Brizola. Esses irmãos, tendo sido já batizados na infância, trazido pelos seus pais, agora publicam a sua fé. E também convidamos para trazerem aqui à frente os pais do Lucas Chagas Milarato e também do João Magalhães Fernandes. Por favor. Eu vou pedir que os pais que vão batizar os filhos fiquem mais desse lado aqui. O Marcone e a Maria Alice também. Vamos ficar um pouquinho só para cá. Tá? Pode ficar aqui. Queridos irmãos e irmãs, nós temos grande alegria de receber cada um de vocês aqui, diante do povo de Deus congregado nesse lugar, nessa manhã. E nossa alegria é verdadeira porque nós sabemos que cada um de vocês que está aqui porque Deus tem se revelado a vocês. Vocês estão aqui porque vocês estão respondendo ao que Deus começou. E porque cremos nisso, nós sabemos que esse ato agora, de batismo e de pública profissão de fé, será um ato que contará com a presença e com a bênção de Deus sobre a vida de vocês. É isso. E por causa disso nós queremos confirmar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Então, uma pergunta para vocês que estão vindo para o batismo e também para publicar a sua fé. Depois eu farei algumas perguntas específicas aos pais que estão trazendo os seus filhos aqui também. Vocês creem num só Deus, revelado nas Escrituras, que guardam fielmente esta revelação, de maneira que nós conhecemos esse Deus, o que Ele fez, o que Ele falou. Esse Deus que a Bíblia diz que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês acreditam assim em Deus? Vocês acreditam que esse Deus é aquele que promete e cumpre as suas promessas, e a maior delas, de perdoar os nossos pecados pelos méritos de Jesus Cristo
E crendo nisso, vocês entendem que estão inabilitados a conquistarem esse perdão por conta própria, mas creem que Deus cumpriu essa promessa em Cristo Jesus e creem que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para que os pecados de vocês sejam perdoados e vocês tenham a vida eterna. Creem assim? Vocês também creem que esse Deus revelou-se e a Bíblia Sagrada é a revelação fiel e assumem um compromisso com Deus de conhecer a Bíblia, de lê-la e de viver pautados pela vontade de Deus ali revelada? Assumem esse compromisso com as Escrituras? Vocês também assumem um compromisso com a igreja, porque o mesmo Deus que nos salva nos diz que a igreja é o seu corpo. Assumem um compromisso de orar pela igreja, assumem um compromisso de estar na igreja, assumem um compromisso de sustentar a igreja e se sujeitarem à autoridade da igreja, enquanto a igreja, ela mesma estiver sujeita à autoridade de Deus através das Escrituras. Vocês assumem tal compromisso com a igreja de Cristo? Vocês assumem também o compromisso de esperar com fé, em santo procedimento e piedade, o retorno de Cristo, que Ele prometeu que iria voltar ao nosso mundo, e fazer isso como testemunhas do Senhor Jesus? Agora, aos pais, vocês que trouxeram aqui os seus filhos, porque vocês querem que a fé de vocês seja compartilhada com eles. E a Escritura nos diz que os filhos dos filhos de Deus são santos. E por isso é que vocês trazem seus filhos aqui, para que eles sejam batizados num testemunho de fé. Então, nesse caso, vocês assumem um compromisso diante de Deus com eles, de transmitir a eles, através de suas vidas, de seu testemunho pessoal, e através da oração, da leitura da palavra de Deus para eles e com eles, esta fé assumem. Assumem o compromisso também de trazê-los à casa de Deus, à igreja, para que eles possam aprender o valor de pertencer ao rebanho de Cristo. Nós convidamos a igreja a se colocar de pé, por favor. Nós vamos orar a Deus. Eu vou pedir para o pastor Ricardo fazer uma oração, Ricardo, de gratidão e de consagração pela vida desses nossos irmãos. Bondoso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque a festa que há no céu, a alegria que há no céu, Senhor, é transportada para o nosso meio nesta manhã, Deus. Estamos alegres, jubilosos, porque há salvação nesta casa, Senhor. Porque o Teu Santo Espírito tem agido na vida e nos corações desses Teus filhos e filhas. Te agradecemos pelo Teu grande amor revelado um dia em Cristo Jesus, que tocou profundamente esses corações e abertos pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, Senhor. Não tem mais barreiras, não há nada mais que os impeça, ó Deus, que os impedia antes de reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado pela alegria que há nesses corações. Muito obrigado pelo testemunho que hoje se faz aqui, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Te agradecemos por esses pais, ó Deus, porque entendem e compreendem também que a fé que eles possuem, ó Deus, que a bênção que eles possuem se estende também para os seus filhos. Amém. E na certeza desta aliança, Senhor, eles consagram os seus filhos a Ti por meio do batismo. Na certeza e na confiança, Senhor, de que daqui a uns anos, ó Deus, eles estarão por eles mesmos professando a sua fé em Cristo Jesus, porque são uma santa semente do Senhor. Amém. Te agradecemos por esta igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui representada, que acolhe esses irmãos no rol de seus membros, mas entendendo que eles foram inscritos antes no livro da vida, Senhor. Amém. Muito obrigado por essa certeza. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça a cada dia, para que através dos meios de graça, através da Tua bondade, Senhor,
possam ser cristãos fiéis a Ti, Senhor, Amém. vivendo em santo procedimento, sendo sal e luz neste mundo, ó Deus, para que glorifiquem o vosso Pai Celestial, como Ele está sendo e será sempre glorificado, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Ana Márcia, irmã em Cristo, serva do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Cíntia, irmã em Cristo e serva do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O Ildefonso já foi batizado. Elisa, serva do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Daniele, irmã em Cristo e serva do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Marcone, irmão no Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Maria Alice, serva do Senhor Jesus, irmã nele. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. João, Cordeirinho do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Mayumi, Cordeirinha do Senhor Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Lucas, Cordeirinho do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. João, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Nosso bondoso Deus, ministrado esse sacramento agora conforme a palavra de ordem do Senhor Jesus e pela fé, que nos dá a certeza de que a eficácia dele se dará pela presença e pelo cumprimento da promessa do Senhor na vida de cada pessoa aqui. Confiamos em Ti, Senhor, e encomendamos a graça do Senhor sobre a vida desses queridos irmãos nossos, Teus filhos e filhas, servos e servas de Cristo. E oramos com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos encoraja a correr com perseverança a carreira da fé, olhando firmemente para o autor e consumador desta fé, Jesus Cristo, que em troca da eternidade e da alegria se fez homem, veio a nós, foi humilhado na morte da cruz, mas pagou o único preço que poderia ser pago para o nosso resgate. Olhando para Cristo, sigamos e corramos com perseverança esta carreira da fé, e com isso nós damos nosso bem-vindo a vocês,
com a grande alegria. Nós convidamos alguns irmãos da igreja a virem cumprimentar os novos membros e o restante da igreja se assente, por favor. Nós vamos voltar a nos colocar todos de pé para unirmos novamente nossas vozes em louvor a Deus, cantando esse hino, no qual professamos que a vontade de Deus é melhor que a nossa, e no qual expressamos o nosso desejo de que ela se cumpra em nós. Enquanto fazemos isso, podemos também consagrar a nosso Deus nossa vida em forma de dízimos e ofertas ao Senhor. Oh
Antes de completarmos a bênção, nós vamos louvar a Deus. Flávio, por favor. Pode ficar aqui. O Flávio está completando agora esse mês 40 anos de serviço ao Senhor. Desde os 12 anos de idade, envolvido no Ministério da Música, no Ministério dos Levitas. Vamos a Deus, viu, Flávio, pela sua vida, porque nesses 40 anos, por certo, muitas pessoas foram abençoadas através da sua vida. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, porque nessa manhã o Senhor falou conosco. Porque nessa manhã o teu povo respondeu pela fé. E queremos, ó Deus, que ao terminarmos esse instante, saímos daqui para viver de maneira consistente, verdadeira e sincera, com o que recebemos, com o que ouvimos. Pedimos a Deus que o Senhor levante os abatidos, traga de volta os que estão longe, que Jesus Cristo de fato reine supremo, e que nós, com grande alegria e conversão, vivamos debaixo do seu amoroso reinado. Obrigado especialmente, ó Pai, pela vida do Flávio, irmão em Cristo, a quem o Senhor tem equipado e, através dele, anunciado o Evangelho, a boa notícia de que Jesus é o Salvador. Guarda a sua casa e que os outros anos, muitos que ainda estão pela frente, ele continue a adorar o Senhor em sua vida. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre a casa de Deus aqui congregada e a casa de Deus congregada em outros endereços neste mundo, e para a glória do Deus eterno e trino. Amém. Amém.